Eu sei que Deus tem uma palavra para você. Não se deixe paralisar, nem desanimar, muito menos desistir, devido às circunstâncias desfavoráveis que surgem na tua vida. Esse é o estudo de número 1248 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus, ele te abençoe grandemente. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Nos momentos adversos, nós devemos manter o nosso foco, o nosso olhar naquele que pode mudar a nossa história e agir a nosso favor. Vamos ao nosso tema. Não olhe as circunstâncias. Nosso texto base está no livro de Marcos, capítulo 10, verso 47, que diz: muitos o advertiam severamente para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu acordei com esse tema no meu coração, não olhe as circunstâncias, me lembrando de um cântico que diz justamente isso. Não olhe as circunstâncias, eu olho o seu amor, não me guio por vista, alegre estou. Acho que você conhece esse cântico. Nós somos de Deus, nós temos Deus em nós, porque o Espírito Santo do Deus Altíssimo habita em nós. 1 João capítulo 4, verso 16 diz assim: portanto, desta forma, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos plenamente nesse amor. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Ou seja, o amor de Deus foi revelado através de Jesus Cristo, foi revelado através da sua palavra, e nós podemos e devemos confiar, mas também devemos permanecer nele em todo o tempo. Independente das circunstâncias que vivemos, nós devemos meditar na letra dessa canção. Independente das circunstâncias que vivemos, e meditando na letra desta canção, me veio à memória Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, mas que passou por dificuldades e por oposições. Estevão foi o primeiro mártir, nos deixando um exemplo de fé inabalável, exemplo de alguém que teve fé, e fé além das circunstâncias desfavoráveis. Atos capítulo 6, verso 8 e verso 9 diz: Estevão, cheio de graça e do poder de Deus, realizava prodígios e sinais milagrosos entre as multidões. Entretanto, levantaram-se alguns que pertenciam à chamada sinagoga dos libertinos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, assim como das províncias da Cilícia e da Ásia, e estes homens começaram a discutir com Estevão. Estevão passou por dificuldade, passou por oposições, mas ele vivia para glorificar a Deus. Ele era diácono, discípulo do nosso Jesus, um homem cheio de fé e do poder de Deus. Os líderes da sinagoga se opunham a ele, pois ele falava da salvação através de Jesus Cristo e somente através de Jesus Cristo. Não era por religiosidade ou por merecimento, mas era pela fé na graça do nosso Senhor, no favor que nós não merecemos. Estevão pregava sobre Jesus com ousadia e cheio do poder de Deus. Estevão, aquele homem cheio do Espírito Santo, era usado por Deus, e ele envergonhava os doutores da lei, aquelas pessoas que tinham as escrituras em suas mãos e se achavam conhecedores dela. Atos capítulo 6, verso 10 diz: contudo, não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito que com ele argumentava. O Espírito Santo estava com Estevão, o Espírito Santo o orientava, a sabedoria que vem do alto estava sendo presenciada por aqueles anciãos, pelos líderes religiosos, pelos mestres da lei e as pessoas do Sinédrio. E mesmo naquela situação desfavorável, Estevão se mantinha calmo, ele estava firme na fé, ele estava com seu olhar fixo no autor e consumador da nossa fé. Atos capítulo 6, verso 15 diz: então
todos os que estavam assentados no sinédrio, ao fixarem seus olhos em Estevão, viram o seu rosto parecido com o rosto de um anjo. A paz reinava no coração de Estevão, mesmo sendo acusado injustamente por falsas testemunhas. Eles falavam que Estevão era blasfemador contra o templo e contra a lei. Estevão, ele não ficou abalado, ele não ficou com medo e muito menos paralisado, mas ele testemunhou sobre o nosso Jesus. Ele foi condenado injustamente, mas mesmo no momento de maior dificuldade, ele continuava firme e cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 7, versos 55 e 56 diz: contudo Estevão, cheio do Espírito Santo, ergueu seus olhos em direção ao céu e contemplou a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e exclamou: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. As pessoas estavam iradas com ele, elas estavam enfurecidas, mas ele estava contemplando a Jesus. Os olhos dele estavam fixos nos céus e ele teve uma visão gloriosa, porque ele viu o próprio Jesus à direita de Deus. Estevão, ele não ficou olhando as circunstâncias, ele focou o seu olhar no autor e consumador da fé. Nós podemos nos lembrar de Davi. Ele viveu várias circunstâncias desfavoráveis, mas ele mantinha os seus olhos fixos no Senhor. Assim que Davi foi ungido rei sobre todo Israel, logo enfrentou guerras. 1 Crônicas capítulo 14, verso 8 diz: quando os filisteus ficaram sabendo que Davi tinha sido ungido rei sobre todo Israel, partiram com todo o seu exército a fim de prendê-lo. Mas Davi soube disso e saiu para enfrentá-los. A circunstância desfavorável não intimidou e nem paralisou Davi, ao contrário, ele foi enfrentar os filisteus. E a estratégia dele qual foi? Buscar ao Senhor. Davi foi orar ao nosso Deus, buscando direcionamento. 1 Crônicas capítulo 14, verso 10 diz: então Davi consultou a Deus, indagando: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? E o Senhor respondeu: ataca, pois eu os entregarei nas tuas mãos. Aquele enorme exército de inimigos filisteus, eles estavam no vale de Refidim, e Davi, confiando plenamente no Senhor, seguiu as orientações do nosso Deus e aqueles inimigos foram derrotados. 1 Crônicas capítulo 14, verso 11. Em seguida, Davi partiu com seus soldados e chegaram a Baal-Perazim, onde Davi o derrotou e exclamou: Deus dizimou os meus inimigos da mesma forma que uma grande, inesperada enchente causa terrível destruição, e por esse motivo deram àquela região o nome de Baal-Perazim, que significa Senhor que rompe os obstáculos. Deus deu vitória a Davi e aos israelitas. Aqueles filisteus foram derrotados. Aquela circunstância desfavorável foi usada por Deus para que o seu grandioso e glorioso nome fosse glorificado. Mas os inimigos filisteus não se deram por vencidos e voltaram a atacar Israel. E Davi manteve a mesma estratégia, ou seja, ele orou ao Senhor. Ele buscou direcionamento do Senhor, pois ele sabia que a vitória dele vinha do Senhor. 1 Crônicas capítulo 14, verso 14, a parte inicial diz: novamente Davi busca e consulta a Deus, que lhe respondeu. A oração de Davi não era uma oração mecânica e nem superficial. Ele orava confiando plenamente na direção de Deus e ele ouviu atentamente as orientações do Senhor. E dessa vez era algo diferente. Vamos ver? 1 Crônicas capítulo
14, o verso 14 a parte final e também o verso 15 que diz: agora, pois, tu não os atacarás pela frente, mas dá volta por trás e ataca-os defronte às amoreiras. Assim que ouvires um barulho de marcha por sobre as copas das amoreiras, sairás à batalha, porque Deus terá saído adiante de ti para ferir todo o exército dos filisteus. Deus falou com Davi e Davi confiou plenamente no agir do Senhor. Era o Senhor que iria diante dele naquela batalha para dar a ele a vitória. Óbvio que Davi obedeceu fielmente ao Senhor e foram vencedores, porque o Senhor deu a vitória. 1 Crônicas capítulo 14, verso 16 diz: Davi procedeu exatamente como Deus havia orientado e eles derrotaram todo o exército dos filisteus, desde Gibeão até Gézer. Imagina todas as circunstâncias desfavoráveis que Davi enfrentou, as perseguições de Saul, os inimigos amorreus, filisteus, e até mesmo podemos nos lembrar do próprio filho dele, Absalão, que quis matá-lo. Mas Davi não ficava olhando as circunstâncias, e sim, o olhar de Davi estava fixo, estava firme no Senhor, pois o Senhor era com ele e ele sabia que Deus era fiel, Deus era digno de toda a confiança, e o mesmo Deus que Davi servia é o Deus que nós servimos. O nosso Deus é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Davi, ele se refugiava no Senhor e diante das circunstâncias desfavoráveis, ele não ficava olhando para as circunstâncias, pois o Senhor era a sua rocha, era a sua fortaleza. Davi se fortalecia no Senhor e Davi, ele entoava cânticos ao Senhor, ele orava ao Senhor, ele declarava ao Senhor o seu amor. No Salmo 18, verso 1 e verso 2 diz: assim se expressou Davi: eu te amo com todo o meu ser, ó Senhor, minha força. O Senhor é meu penhasco e minha fortaleza. Quem me liberta é o meu Deus. Nele me abrigo, meu rochedo, meu escudo e o poder que me salva, minha torre forte e meu refúgio. Davi, ele fez esse cântico, era um novo cântico, um cântico de vitória, e ele expressava seu amor e gratidão, mas ele fez esse cântico de vitória quando ele foi liberto das mãos de todos os seus inimigos e das garras de Saul. Nós podemos nos lembrar também, sabe de quem? Do cego Bartimeu. Cego Bartimeu clamava por Jesus porque ele tinha fé que Jesus poderia mudar a sua história, poderia agir a favor dele. Marcos capítulo 10, verso 47 diz: assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Imagina, Bartimeu clamava a Jesus, reconhecendo que verdadeiramente ele era o Messias, o Filho do Deus Altíssimo, o Filho de Davi, reconhecendo quem era Jesus. E ele cria que vivia o cumprimento da promessa da vinda do Messias de Israel. E ele clamava por misericórdia àquele que podia agir a favor dele. Bartimeu vivia naquele momento uma circunstância desfavorável. Sabe por quê? Além dele ser cego, além dele estar à margem, a multidão se revoltava ao ouvir o clamor dele e mandava ele se calar, como mostra no nosso texto base. Vamos reler? Mateus capítulo 10, verso 48 diz assim: muitos o advertiam severamente para que se calasse. Olha o que Bartimeu fez, contudo ele gritava ainda mais: Filho de Davi,
tem compaixão de mim. Mas ele não se calava, porque aquela situação adversa surgiu, porque aquelas pessoas o mandavam calar, e nós vimos no nosso texto base que eles advertiam a Bartimeu severamente. Aquela situação complicada, até mesmo vexatória, aquela circunstância desfavorável que surgiu, não impediu Bartimeu de clamar. Ao contrário, ele encarou aquela situação, ele clamou mais forte, ele sabia que Jesus era misericordioso e ele não desistiu, ele perseverou e clamou. Ele não se importou com a adversidade, com a circunstância desfavorável, e ele foi chamado por Jesus. Vamos conferir? Marcos capítulo 10, verso 49. Foi então que Jesus parou e pediu: chamai-o. E assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Como valeu a pena Bartimeu ser perseverante, ter enfrentado aquela situação desfavorável. Jesus o ouviu, Jesus parou e o mandou chamar. Que maravilha, não é mesmo? Aquela oportunidade que ele tanto precisava aconteceu. Jesus o chamou e o curou. Marcos capítulo 10, verso 51 e verso 52, indagou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego: Rabone, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe ordenou: vá em frente, a tua fé te salvou. Naquele mesmo instante o homem recuperou a visão e passou a seguir a Jesus pelo caminho. O cego Bartimeu, aquele que estava à beira da estrada pedindo esmolas como fazia sempre, quando ouviu que Jesus estava passando por ali, ele creu e ele agiu. Ele aproveitou aquela oportunidade de estar com Jesus. Teve circunstância desfavorável? Teve. A multidão o advertia severamente para que se calasse, mas qual foi a atitude dele? Ele perseverou, ele começou a clamar e clamou alto. Ele enfrentou aquela multidão e ele foi abençoado por Jesus, pois além da cura física, ele recebeu a salvação da sua alma. Ele passou a seguir a Jesus pelo caminho. O cego Bartimeu recebeu além do que ele pensou, além do que ele imaginou, porque agora ele podia seguir ao próprio Jesus. Eu vou começar a concluir. Nós não podemos nos esquecer que circunstâncias desfavoráveis todos nós podemos enfrentar, mas elas não são para nos parar ou paralisar, pois com o nosso Jesus nós conseguimos vencê-las, porque nele, somente nele, nós somos mais que vencedores. Se você gostou desse vídeo e ele foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os teus comentários aqui no nosso canal. Continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e seja grandemente abençoado pelo nosso Senhor. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.